Hoje eu vou fazer uma resenha desse livro aqui, Dominando Ciclos de Mercado, do Howard Marks. Então, conteúdo hoje mais tranquilo, já chega mais, eu sou bicheiro, vamos falar de livros, que me alegra demais. Eu tô aqui no meu escritório, me mudei aqui faz pouco tempo, então ainda tá um pouco bagunçado aqui os meus livros. Vou tomar uma água, já pega uma aguinha aí. E esse livro é um bom livro sobre ciclos de mercado, não é o principal do Howard Marks. O principal é esse aqui, que eu vou trazer aqui também, eu ainda não li, que é a coisa mais importante. São livros que eu diria introdutórios para qualquer um que quer começar a entender mais profundamente os ciclos de mercado, o que influencia cada ciclo de mercado e etc. Então, aqui nesse canal eu vou trazer a partir de hoje todos os livros que eu ler, porque eu gosto muito de falar sobre livros, eu não posso deixar o canal simplesmente só começar a falar sobre dinheiro, sobre apenas sobre mercado cripto, que eu acho que não é só isso que tem importância na vida, né? Inclusive, na minha visão, os livros são mais importantes do que isso. Então, vamos lá. Quem que é o Howard Marks? O Howard Marks, ele é um grande investidor americano. Ele teve a assimetria do seu patrimônio ali, quando ele conseguiu ganhar mais dinheiro, foi quando ele começou a investir em dívida de empresas, ou seja, ele comprava empresas quebradas, ali que estavam mal das pernas, e começou, ou seja, muito risco ali, e aí ele fazia essa reestruturação e vendia as empresas depois. Então, esse cara tem além de tudo, além da parte teórica que ele tem muito, estuda muito, ele também tem essa parte prática muito forte do mercado ali, muita experiência, de muito risco, trabalhando com empresas, o que eu acho muito legal e fundamental. Além disso, depois ele fundou uma das maiores gestoras de ativos do mundo, que é a Oak Tree Capital, que é uma grande empresa e um conglomerado de investimentos, provavelmente você conhece. Então, essa empresa tem uma gestão de ativos multibilionária com ela. Então, é bem interessante essa trajetória desse investidor. A visão política dele eu não concordo nem um pouco, mas não vem ao caso aqui. Então, algumas coisas aqui, tanto por exemplo, eu nunca tinha lido nenhum livro dele e tal. Dentro dessa leitura, você tem que saber esse tipo de visão da pessoa para você saber abstrair certas coisas, né, de visão de mundo que não casa com a minha. Mas, não obstante, vale muito a pena saber o que esse cara escreve, a visão desse cara e o que ele pode ensinar pra gente. Então, Dominando Ciclos de Mercado. Vamos lá, eu li esse livro já há algum tempo. Eu li esse livro agora em outubro. Estava uma parte da minha vida ali bem conturbada, porque minha filha tinha acabado de nascer, a Alice nasceu dia 20 de outubro. Então comecei a ler esse livro um pouco antes, uma semana antes dela nascer. Então depois ficou um caos e tal, e aí sabe como que é. Mas eu tenho aqui minhas anotações do livro e para a gente fazer essa resenha, e eu acho que está bem completo aqui já, para te passar, para você entender sobre o que é o livro e os aspectos principais desse livro. Então, primeiro, né, ele separa muito bem aqui por que a gente deve conhecer os ciclos econômicos. Os ciclos econômicos, são os benefícios, né, que vai trazer ao conhecermos esses ciclos. Então, maior probabilidade de vencer, ter as chances ao nosso favor, se posicionar corretamente nos ativos, né, saber abstrair ali o barulho e saber o momento certo de entrar. Risco e retorno, saber se a gente está numa parte do ciclo muito avançada já, esse ciclo pode virar a qualquer momento, aqui tem um risco muito maior.
quando o ciclo ele já está numa parte muito mais baixa, que quase ninguém quer, já não pode mais cair tanto, ali já tem um risco muito menor, pode ter um potencial de retorno muito maior. Então isso é muito legal. E quanto mais você entende isso, ele fala, mais você se aprofunda nos ciclos, mais você vai na teoria, mais você entende o que causa as distorções, o que influencia cada coisa, maiores são os retornos dali, porque você vai saber comprar ativos baratos. Basicamente é isso. E aí, o que faz parte dos ciclos econômicos? Nós temos a economia, então todos os fatores que influenciam na economia. Temos lucros das empresas, investidores, psicologia. Isso aqui é a chave, segundo ele. Essa parte de psicologia humana é fundamental e esse livro ele tira bastante tempo para falar sobre isso. E preços. Sobre preços, ele dentro dos ciclos aqui. Aí, como reconhecer as tendências desses ciclos? Como você começar a ter uma visão mais ampla? Ele diz que você precisa estudar o passado, principalmente, estudar a história da economia, estudar o que aconteceu, os grandes eventos econômicos, tanto de alta quanto de queda, padrões, reconhecer padrões que vez e outra voltam a acontecer. Isso aqui eu quero voltar a falar no final sobre o momento de agora, eu não posso esquecer, sobre esses padrões, porque a gente está num momento muito peculiar hoje em dia. E saber os riscos envolvidos, por isso que a gente precisa saber profundamente sobre isso. Aí ele recomenda um outro livro, já de história, que é um livro que ele gostou muito, a história da euforia financeira, e isso aqui tem total conexão com a psicologia financeira, que ele fala muito. Aí ele traz a natureza dos ciclos. Então esse livro ele é fundamental para principalmente para quem não entende nada, está começando, porque ele traz bem didaticamente e do básico ali o que a gente precisa saber. Aí a natureza dos ciclos, né? Então o que faz parte dos ciclos econômicos? Eles são cíclicos, vão e voltam, né? Tem as mesmas características cíclicas, são causais, então são causa de eventos que influenciam esses ciclos, e ela é definida pela psicologia humana, principalmente, é o que ele fala, a chave aqui, principalmente é a psicologia humana que influencia os ciclos e deixa eles muito mais complexos, difíceis de ler. E ele é recorrente, né? Vão e voltam. E, muito importante, eles não são bem definidos em tempo, tamanho e intensidade, principalmente. Então, embora eles sejam recorrentes, cíclicos, cada um, mesmo com as mesmas características, eles podem ter tempo diferente, então um vai ter 1 ano, o outro vai ter 2 anos, eles vão ter intensidade diferente, tamanho diferente também. Então ele diz que ao aprender sobre esses ciclos, eles trazem uma grande regularidade, porque você tem uma certa segurança em prever em qual determinado ciclo você está e qual que é o momento atual, mas não é possível saber com certeza. Você tem que ter em mente sobre aquilo que o Taleb sempre fala da aleatoriedade. Então, é tudo muito aleatório, imprevisível, mas a gente tem uma noção do momento dos ciclos que estamos, e isso faz a gente ter um maior gerenciamento de risco e essa maior noção de risco e retorno das probabilidades. Aí ele vem
principais fatores que influenciam os ciclos e as tendências. Daí ele traz tudo, né, que vai ter um peso grande nesses ciclos. Então esses dados aqui são os dados objetivos que vão influenciar o ciclo. Então, esses dados aqui, se você tem interesse, você pode anotar para você passar a acompanhar isso que está acontecendo. Então, PIB, para onde está indo o PIB do país, que é o Produto Interno Bruto, está crescendo, está caindo. Demografia, taxa de natalidade, isso influencia o próximo ponto aqui, que é também a produtividade. Produtividade influencia bastante os ciclos econômicos. Produção, estoques das empresas, consumo das pessoas, horas trabalhadas, taxa de desemprego, principalmente esses aqui. E ele diz que os aspectos, de novo, psicológicos influenciam todos esses fatores. Então, a leitura de economia comportamental, psicológica é fundamental. Fundamental. E eu vou trazer aqui também no canal. Já aproveitar essa pausa aqui, tomar uma água, já deixa o like, se inscreve. Vamos por partes. Então, eu acho tudo isso fascinante. A leitura já é fascinante. Eu gosto muito, eu leio muito economia e tal, mas quero me aprofundar em investimentos, finanças, teoria macroeconômica, que eu gosto bastante. Então, eu vou trazer tudo isso aqui no canal. Eu tenho lido também filosofia, história, mas eu quero focar um pouco mais nessa parte de economia para trazer mais, né, esse conhecimento para mim. Então, acho que muita gente fica perdida. Eu ficava perdido lá atrás. Como que eu vou estudar? Como que eu vou começar? Você pega um livro desse, que é um livro introdutório, você lê, você vê as fontes que ele traz, você começa a ler as fontes e a fonte do outro livro, aí você vê, e aí você vai lendo, criando, você lê livros do mesmo assunto, sobre o mesmo tema, e você vai criando essa bagagem, né? Esse repertório. Então, aí o que pode mudar a tendência, né? O que pode afetar esses ciclos econômicos que é importante ficar de olho? Primeiro, a aspiração, que também já vem junto de novo com a psicologia, né? Motivação por lucro. Então, pessoas, ao buscarem o lucro, podem ficar irracionais muitas vezes. Então, às vezes, se você está num momento do ciclo que está perigoso e as coisas continuam subindo, você sabe que ali está a irracionalidade, aí você não se arrisca tanto, não fica tão exposto, e isso é fundamental. Educação, ele fala educação, tecnologia, então é porque educação vai influenciar na produção, no consumo, vai influenciar na produtividade, nas horas trabalhadas, etc. Tecnologia, produtividade, horas trabalhadas, taxa de desemprego, vai influenciar muito. Automação, então automação é outro fator, né? Globalização, então hoje em dia o mundo está muito interconectado, isso também vai me conectar com o final, para a gente falar um pouco sobre esse momento atual. E governos, ele destaca aqui o Banco Central, principalmente. Então, ele acha que o papel do Banco Central, aqui a gente diverge bastante, ele acha que o Banco Central é um fator ali, uma peça fundamental, uma peça ali que faz parte da economia, e eu já vejo totalmente diferente. Para mim, é uma peça desestabilizadora da economia. Não deveria existir ali o Banco Central, não deveria estar ali fazendo nada. Que é o próprio Banco Central que causa a principal natureza destrutiva desses ciclos econômicos. Mas isso é outro livro, outra história. E aí, os lucros das empresas também vão mudar a tendência desses ciclos. Então,
Isso é bastante afetado pela taxa de juros, comportamento dos consumidores, alavancagem operacional e financeira. Então aqui também entra conhecimentos de contabilidade. Então eu acho isso fascinante, essas matérias que entram, você precisa saber outras coisas, isso te deixa mais inteligente, isso te deixa mais preparado para o mundo, porque você lê um negócio desse, você precisa entender alavancagem operacional e financeira, aí você vai estudar contabilidade, isso te engrandece, é isso que é a beleza da leitura. Matérias, por exemplo, como geopolítica, só fazendo um parênteses, você vai ler um negócio sobre geopolítica, você não vai entender nada se você não souber história, você não vai entender nada se você não souber psicologia humana, se você não entender política. Então são matérias fascinantes que eu amo. E aí, ali também dentro disso, né, dos lucros, decisões sobre estoque e produção das empresas, o que eles estão ali, por isso que tem indicadores tão fundamentais ali como o PPI, etc. E produtividade também. E aí depois ele dedica uma parte para falar bastante de psicologia e ele fala ali, ele traz os principais elementos da psicologia que a gente precisa ficar de olho, que são medo e ganância, principalmente. Então, na ganância, a gente precisa ter uma visão oposta aqui. Então, nos ciclos econômicos, você compra no medo e vende na ganância. Por isso que é tão difícil, porque na hora que você compra, é um ativo que ninguém quer, ou tá todo mundo falando mal, já tá descontado. E aí você entra, e aí ali tá a possibilidade de lucro. E aí você entra, começa a subir, as pessoas começam a olhar para esse ativo, começam a comprar, até que enche demais esse ativo e você tem que vender. Esse ativo já deixou de estar interessante. Você começa a vender quando as pessoas estão comprando, estão na ganância, esse ativo subiu muito, é ali que você está vendendo. Então isso é fundamental. Ali, apatia e otimismo exacerbado. Então, no fundo, lá tá tudo ruim, vai a zero, agora acabou, esquece. E otimismo exacerbado, vai estar no topo, não vai subir mais, vai ficar todo mundo rico, todo mundo de Lamborghini, e depois e aí vem o crash e destrói todo mundo com esse pensamento. Então você precisa, nesse mundo, controlar a sua mentalidade. Isso para mim é dificílimo, muito difícil. Eu sou muito impulsivo, eu não tenho muita aversão a risco, eu gosto de risco, então é difícil para mim. Então a gente precisa trabalhar nisso. E ser muito cético e muito idealista. Então você não pode, você tem que ser uma pessoa mais, em todos esses casos, uma pessoa mais no centro, como já diria Aristóteles, o caminho do meio, né, o caminho da virtude. Então você vai ser, se você for muito cético com relação a alguma coisa, você pode estar deixando passar uma oportunidade. E se você for muito idealista, talvez o bonde já passou e você tá lá ainda segurando um negócio que não é para você segurar. Aí depois, ciclos da psicologia. Aí tem os intraciclos, né? Ele fala o ciclo da psicologia das atitudes em direção ao risco. Isso aqui é mais psicologia humana também. Então aí ele explica qual é o maior problema, que é o risco que as pessoas tomam. Então, saber entender ali o risco é fundamental. Ativos muito esticados levam a cenários de extremo otimismo. Então, é um ciclo, né? Que se aproximam do cenário de alto risco e afasta do risco ideal. Então, quanto mais esse grande otimismo extremo, esse idealismo, essa ganância, ela vai afastando esse preço do ideal ali e ali já aumenta o risco. Então, tem que ficar de olho. Então, aí ativos extremamente, o inverso aqui, ativos extremamente descontados após uma crise levam a cautela extrema, onde deveriam tomar mais risco, e afasta o risco saudável. Então, ali onde você deveria estar tomando risco, onde está todo mundo com medo, e é a psicologia. A atitude anticíclica é fundamental, ser contra a manada, o oposto do que a maioria faz. Então, saber o que ninguém quer, saber encontrar valor em coisas descontadas, em
ativos ali estão meio parados, tá meio de lado ali, e ninguém tá olhando, é ali que estão as maiores oportunidades. Ou, né, vendas de manada que todo mundo começa a fazer um food, falar mal daquele ativo, mas os fundamentos estão sólidos, não tem muita coisa diferente. Por exemplo, foi o caso da Usual agora. A Usual continua lá fazendo, sofreu um food violento, todo mundo vendeu ali, e agora, na minha visão, está num excelente patamar descontado ali, porque para mim não mudou nada nos fundamentos. Então ali o caso da Usual é exatamente isso. E aí o ciclo do crédito, aqui ele fala do ciclo do próximo, né? O ciclo dos créditos de risco. Títulos de empresas inadimplentes, que isso ele é especialista, e inadimplência é a palavra-chave. Então, monitorar essa inadimplência de vários setores, entender para onde está indo o crédito de risco, entender o que está acontecendo, né, com tomadores e emprestadores é fundamental. Então, a minha resenha vai até aqui. No final, o que é fundamental sobre esse livro é a história do pêndulo, que eu acho que vem desse outro livro aqui, né, que eu vou trazer, que é o pêndulo econômico. Você tem que saber se você está numa parte, né, alta do pêndulo, ele está prestes a descer pro centro, né? E aqui mais risco, menos risco, neutro. Aqui você está buscando oportunidades. Aqui tem maior oportunidade de retorno. E aí o pêndulo faz isso de novo para voltar, né? Esse é a imagem característica dos ciclos. Então, isso para conectar com o que está acontecendo hoje. Na minha visão, hoje em dia, nós estamos próximos do centro, voltando aqui, ó. Se nós estivéssemos aqui nessa parte, chegamos aqui no fundo aqui, né? Terrível, foi até o máximo e agora ele voltou próximo do centro aqui. A gente pode estar em algum lugar próximo de neutro. Na minha visão, essa é a parte do ciclo que nós estamos. Por quê? Porque eu acho que as economias não se recuperaram ainda do baque ali do evento que aconteceu em 2020. Toda aquela impressão de dinheiro, todos aqueles problemas, estão começando a surgir as coisas agora. As economias sofreram muito com produtividade, com demografia, também vem sofrendo. Então o mundo inteiro está assim. Se a gente vê todo o mundo inteiro cortando taxa de juros absurdamente, só o Japão está na contramão. Então a gente vê México, Europa, Canadá cortando taxa de juros. Quando os governos cortam taxa de juros, o que a gente tem que entender é sinal de problema. Então os Estados Unidos estão mantendo essa taxa de juros e o pessoal está com raiva aqui em cripto porque acha que a gente precisa de corte de taxa de juros para a economia ou para pampar os mercados, por exemplo. Por um lado sim, mas por um outro a economia está se mostrando resiliente e está se recuperando, então é preciso ter calma. Então, e outra coisa, né? Então esse é o momento, né, do ciclo e é preciso nesse momento ter cautela, saber onde a gente está indo. Então as economias estão se recuperando, estão saindo dos problemas, estão novas gestões saindo ali da turbulência. E o que é interessante é que sobre esses padrões que eu falei, os padrões. Hoje as pessoas estão querendo achar padrões para conseguir definir exatamente o que são as coisas. Então, por exemplo, recessão. Então, a recessão técnica são pelo menos dois períodos de inflação negativa e bababá. Então, eles estão com essas definições rígidas, mas desde as últimas duas crises que nós tivemos, 2008, 2020, o momento que a gente está é um momento muito diferente. A gente tem uma inteligência artificial chegando, ninguém sabe muito bem como é que vai ser. Nós temos esse problema da demografia, as economias se recuperando. Então, é um momento muito peculiar que eu acho que vai ser encaixado, vai ser definido
diferente dos outros. Então, até isso está diferente dos ciclos econômicos. Então, a gente está no momento de ciclo, que é o momento de corte de juros, o momento de expansão de produtividade, provavelmente, nos próximos anos, mas ainda saindo dessa crise. Então, né, que nós tivemos bons momentos no passado, então a gente está em alguma parte aqui perto do neutro. Aí, não sei se nós estamos voltando aqui para o neutro para ir para expandir, ou nós já saímos um pouco, já estamos expandindo, né? Já estamos expandindo. Porque os Estados Unidos, comparado com o resto do mundo, está muito melhor. Está muito melhor a economia, e eu acho que vai continuar ficando melhor. Então, eu acho que o bull market está confirmado, vai acontecer em algum momento, e depois de um possível rearranjo, né, desse pêndulo, vai vir, vai voltar um pouco, e aí a gente vai ter provavelmente uma grande era ali de prosperidade, provavelmente nos próximos anos, e depois a gente tem que ver o que vai acontecer com o cenário, porque tem toda aquela história eu não quero entrar nisso, eu não vou entrar nisso. Deixa pra lá, o grande rearranjo que o pessoal fala, eles mudaram data para 2040, era 2030. Então, por quê? Eu fico o pé atrás, mas vamos estudando aqui, vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa resenha. Vai ter bastante conteúdo de livros aqui nesse canal, porque eu gosto bastante. Eu quero atrair quem gosta de livros, gosta de melhorar, gosta de se desenvolver, gosta desse tipo de conteúdo mais longo, sem edição. Eu sou assim, eu assisto muito conteúdo. A maioria dos conteúdos que eu assisto é 40 minutos, 1 hora, sem edição, é aula mesmo. Eu gosto disso, eu quero atrair pessoas iguais a mim. E eu não gosto de ficar mostrando dinheiro aqui no canal, não gosto de ficar atraindo esse tipo de gente, que não é a mentalidade que eu cultivo. Beleza? Então, se você ficou aqui até agora, nós temos a mesma mentalidade e nós vamos, sim, crescer, e nós temos que influenciar o nosso entorno. A gente tem que melhorar a nossa volta para, quem sabe, a gente conseguir melhorar 0,001% das coisas, tá bom? Então, vamos ser os agentes da mudança. Até o próximo vídeo.